Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Eu pensei e orei bastante a respeito do que compartilhar com vocês aqui hoje. Eu tentei trocar de lugar. Falei para Deus, se eu voltasse na fase em que eles estão, não na minha, já chegando aos 50, vovô, né? Mas se eu estivesse na fase deles, entendendo hoje o que é importante para a vida, o que eu gostaria de ouvir, quais os estímulos que eu gostaria de receber. Enquanto eu estava fazendo essa avaliação, o Espírito Santo falou comigo, fala do que você recebeu e do que te trouxe até aqui. E eu entendi que eu não precisava nem imaginar, né, alguma outra coisa que eu gostaria. Muitas delas vieram ao longo do tempo, não vieram tão cedo. Mas algo que eu tenho certeza, né, que me marcou, me impactou desde a minha adolescência, me trouxe até o lugar que eu estou servindo a Deus, é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se é um tema que eu possa dar a essa mensagem, será vivendo por algo maior. Em Atos, no capítulo 20, a Bíblia fala que Paulo marca uma reunião em Mileto com os presbíteros de Éfeso. Ele está em viagem, ele não pode se dirigir até Éfeso, e é como se, adaptando ao nosso contexto, Paulo parasse numa viagem em Campo Largo e chamasse os presbíteros de Curitiba para ir até ele e ter uma conversa lá. E o texto diz o seguinte, de Mileto, vou ler a partir do verso 17 até o 24 de Atos 20, vou ler na Nova Almeida atualizada. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu quero especialmente destacar o verso 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quando Paulo fala a respeito de não considerar sua própria vida preciosa para si mesmo, em função de um anseio, né, de uma obsessão por completar a carreira, ele está falando que sua vida era norteada por algo muito maior do que mero e simplesmente propósitos egoístas ou naturais e terrenos. Então, quando ele está nessa conversa com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele está procurando estimulá-los por meio do seu próprio exemplo. Ele diz, vocês sabem que eu tenho servido o Senhor com toda humildade, com lágrimas, né, diante das provações, das ciladas que os judeus colocaram diante de mim. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês sabem o preço que eu tenho pagado até aqui, mas nunca deixei de anunciar a vocês o que fosse proveitoso, nunca deixei de ensinar isso publicamente e também de casa em casa, nunca deixei de testemunhar tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E ele diz agora, indo para Jerusalém, a única garantia que eu tenho é que o Espírito Santo me assegura que o que me aguarda de cidade em cidades são cadeias, são, né, perseguições, prisões, sofrimentos estão à minha espera. Muitas vezes nós ficamos tentando estimular as pessoas a viver o Evangelho de forma mais intensa, né? Pregá-lo é um desafio ainda maior. E muitas vezes com todo estímulo e encorajamento é difícil fazer alguém romper a inércia e se mexer. Mas Paulo está dizendo, eu sei que o que me aguarda são sofrimentos, são prisões, e mesmo assim ninguém me segura. Mesmo assim ninguém me para. Mesmo assim eu estou de cabeça erguida, seguindo sempre adiante. Por quê? Ele diz, porque eu não considero
minha vida preciosa para mim mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo, e ele afirma isso em outra conversa no livro de Atos, eu estou disposto não apenas a ser preso, eu estou disposto a morrer pelo evangelho de nosso Senhor Jesus. E aqui nós vemos alguém que, obviamente, está comunicando algo que é fora do padrão. Ele está dizendo, eu não vivo por aquilo que normalmente guia e dirige a vida de vocês. Preocupações apenas com aquilo que é natural e terreno. Ele está dizendo, eu vivo por algo maior. E essa ideia de viver por algo maior não apenas concede nobreza aos objetivos, aos alvos, aos propósitos, mas eu acredito que a ideia de viver por algo maior envolve necessariamente, inevitavelmente, a ideia de sacrificar algo menor. Porque para que você consiga viver por aquilo que é maior, você provavelmente vai ter que sacrificar algumas coisas menores. Ele está dizendo, eu estou disposto a sacrificar o meu conforto, eu estou disposto a sacrificar aquilo que me agrada, eu estou disposto a sacrificar minha própria vida. E o que leva alguém, não apenas um gigante do Novo Testamento, da fé e da história da igreja como Paulo, mas o que leva alguém a absorver esses valores e conseguir entrar nesse lugar de convicção e nortear a sua vida de uma forma inabalável por esses princípios. Acredito que isso é a soma do entendimento de muitos princípios e valores da palavra de Deus, sem contar que a gente pode destacar a própria experiência de Paulo, que o leva a um entendimento mais profundo dessas verdades espirituais. Mas, embora ao longo do caminho haja inúmeras experiências, né? E as experiências são importantes, são marcantes, elas despertam a nossa vida. Acredito que em outros momentos o que eu e você precisamos para permanecer firme no mesmo trilho, decididos a viver por algo maior, é a consciência de verdades e princípios que devem nortear a nossa vida. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a importância de viver por algo maior, construindo isso em cima de 3 alicerces. No primeiro, eu quero falar da importância da gente definir o que é mais importante. Quando falamos em termos de vida, e não apenas vida terrena, mas vida eterna. Em segundo lugar, a gente precisa entender que, depois de compreender o que é mais importante, nós vamos ter que batalhar com o que eu vou classificar aqui de distrações da vida terrena. Qualquer pessoa que entende a importância de ser norteado por aquilo que é eterno, precisa estar consciente de que ele vai travar uma batalha com distrações da vida terrena. E em terceiro e último lugar, eu queria destacar aquilo que para mim, eu particularmente acredito que é uma das formas de nós nos mantermos firmes na perseguição do alvo. É aonde ajustamos o nosso foco, a importância de estar mirando, né, visando a recompensa eterna que Deus tem para nós. Essas verdades são parte do balanço que eu tenho feito, né, daquilo que tem guiado a minha vida. São mais de 30 anos de ministério. Deles, né, praticamente aí 28 anos e meio só no exercício do ministério pastoral. E durante esse tempo e essa caminhada, eu consigo olhar para trás e perceber que desde a adolescência eu precisei parar, pensar, e lógico que a gente não descobre essas coisas sozinho. Eu dei ouvidos ao que Deus diz, ao que homens e mulheres de Deus que viviam de uma forma diferenciada diziam, mas foi parar para avaliar no que consiste a vida. E eu queria que você fosse rapidinho comigo, lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu queria que a gente lesse a partir do versículo 13. Jesus está ensinando publicamente, e no momento da sua mensagem, do seu ensino, ele é interrompido por uma pessoa que se dirige a Jesus fazendo um pedido. Eu não sei se você tivesse tido a oportunidade, né, de estar presente nos dias do ministério de Jesus e pudesse de alguma forma abordá-lo e pudesse fazer algum tipo de pergunta ou pedido a ele, se você já imaginou o que é que você escolheria, como você gastaria o crédito da pergunta. Eu já pensei nisso muitas vezes. E já briguei comigo muitas vezes, mudando de ideia, né, repensando, analisando. E nós temos aqui um camarada que teve a chance que muitos de nós gostaríamos de ter. E aparentemente ele queimou a sua oportunidade. O texto diz assim,
Lucas 12:13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Verso 14 diz: Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Jesus publicamente retribui, devolve a resposta daquela pergunta tola de um pedido de ajuda para repartir herança e diz: quem foi que disse que eu estou aqui para esse tipo de coisa? Quem foi que me nomeou nesse lugar e para exercer esse tipo de responsabilidade? Não bastasse essa invertida pública, no verso 15, Jesus começa a ensinar. E o texto diz assim: então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, que ela possui. Quando Jesus pega o pedido daquela pessoa, que é um pedido de ajuda para a repartição da herança dos bens materiais, e simplesmente ele diz: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, ele diz, falando no pedido que esse tolo me fez, e ele simplesmente, publicamente, agora vai falar contra a avareza. Em primeiro lugar, eu não queria estar na pele desse cidadão. Mas em segundo, eu fico grato a Deus, porque seja ele ou todos os outros, receberam o que eles precisavam. O que esse camarada precisava não era alguém passando a mão na cabeça dele. O que ele precisava era alguém abrindo seus olhos. Era alguém fazendo com que ele enxergasse a verdade. E a partir do verso 16, Jesus emenda uma parábola. No verso 15, quando ele pede cuidado para não se deixar por qualquer tipo de avareza, ele começa dizendo o que a vida não é, no que ela não consiste. Ele diz: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus tinha uma didática incrível. Muitas vezes, antes de dizer no que algo consistia, ele começa dizendo no que não consiste. Muitas vezes, antes de colocar o fundamento correto, ele começava removendo o fundamento errado. Eu não sei você, mas eu me lembro dessa fase na vida, onde você começa a perceber que dinheiro é tão importante para você acessar tanta coisa. E você começa a imaginar que quanto mais você juntar e tiver, melhor vai ser a vida, não apenas divertida, mas vai proporcionar a você realização, satisfação. E o Senhor Jesus está dizendo, a vida de uma pessoa, isso é a ótica divina, obviamente, não consiste na abundância dos bens que ela possui. Então ele emenda no verso 16, e acredito que aqui, depois de dizer no que não consiste, é que ele vai mostrar no que deve consistir a vida. Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Que problemão. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? E aí Jesus emenda e finaliza: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Se a vida não consiste na abundância dos bens que possui, Jesus está dizendo não é em riqueza terrena, no que ela consiste. A conclusão que o leva a chamar esse homem de louco, de insensato, de botar a classificação de estúpido nele, é quando Jesus diz: assim é todo aquele que junta tesouros para si. Ele quer se enriquecer, mas não é rico para com Deus. Diante disso, a resposta de no que consiste a vida nos remete a uma única conclusão. A vida não consiste na abundância de bens que o homem possui, mas sim em ser rico para com Deus. E quando eu e você começamos a pensar por essa perspectiva, as coisas precisam mudar de figura. Me lembro de um dia onde uma pessoa da igreja mesmo falou: pastor, eu te admiro. O senhor é um homem tão sem ambição. Eu estou dedicando minha vida aqui a enriquecer e o senhor a pregar o evangelho. Eu falei: querido, que você tem suas ambições monetárias, isso já é bem visível para todos nós. Mas, por favor, não diga que eu não tenho ambição. A minha ambição é outra. Você decidiu ser rico só nesse pequeno estágio de vida terrena. Eu decidi ser muito rico por toda a eternidade. A sua ambição te faz se dedicar aqui. A minha ambição está me fazendo construir para a eternidade. Só não diga que eu não sou ambicioso.
nossas ambições são diferentes. Eu e você precisamos entender, e daqui a pouco eu vou falar o que é mirar a nossa recompensa eterna do lado de lá, mas um conceito que precisa nos ajudar a entender a importância do que é ser rico para com Deus e investir na eternidade, é entender o quão breve e passageira é a vida. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 24 e 25, citando um texto do Antigo Testamento, ele diz: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia trata a nossa vida como algo efêmero, passageiro, breve. Mesmo quando vivemos a medida cheia, quando ela não é interrompida antes. Talvez a fase da vida onde você está, a ficha não caiu ainda. Eu me lembro quando recém-casado e nasceu o nosso primeiro filho, nós começamos a ouvir esse discurso, depois quando veio, né, a segunda, a nossa filha, a gente continuava sempre ouvindo os mais velhos e todo mundo falava a mesma coisa: aproveita, porque passa depressa. Eu ficava bravo, incomodado, dizia para minha mulher: esses pais recalcados que não aproveitaram e não curtiram os filhos, acham que nós vamos cometer a mesma bobagem, fica falando. Meu amigo, deixa eu dizer para você, eu curti cada momento da vida deles. Mas sabe o que eu falo para todos os pais novos hoje? Aproveita, porque passa depressa. É impressionante, né, o como a gente simplesmente vai olhando a vida passar, correr, né, e daqui a pouco você fica se recusando a acreditar que está tiozão, que está ficando velho, não importa se você virou vô, se a barba está branca, né, tudo dentro de você se recusa. Eu lembro quando era garoto, imaginava um cara de 50 anos como muito velho. Agora eu digo, é tão novo, porque tudo é uma questão de perspectiva. Mas quando você pensa em termos do tamanho da duração da vida, da energia, do pique da disposição, gente, eu já passei da metade. Eu já estou, que nem o avião, ele sobe, ganha aquele estágio de cruzeiro, platô, e depois entra em procedimento de descida. Eu já estou na classificação, queira Deus que o aeroporto esteja bem longe de quem já entrou em procedimento de descida. Então, isso era algo que eu resolvi acreditar quando novo, mas não consegui absorver. Mas acredite, a vida passa muito depressa. Ela simplesmente vai acelerando cada vez mais, até o ponto, às vezes, alguns de nós querer gritar: alguém para o mundo que eu quero descer, porque o negócio fica insano. Alguém disse: pastor, eu tenho a impressão que o tempo passa cada vez mais rápido com os anos. Eu falei: não, a turma que marca lá no relógio diz que é a mesma coisa. Né? Ele falou: mas a sensação é que é mais rápido. Eu falei: deve ser uma questão de proporcionalidade. Quando você tinha 5 anos de idade, um ano era 1/5 da sua vida. Quando você tem 50 anos, um ano é 1/50 da sua vida. Significa que proporcionalmente aquilo significa cada vez menos diante do que você tem. Mas a verdade é que nós vamos assumindo compromissos e eles só aumentam. Né? Eu lembro quando era solteiro, era um nível de preocupação. Quando você casa, constitui família, é outro. Quando os filhos nascem, é outro. À medida que nascem mais filhos, são outros ainda, que eles crescem. Né? E simplesmente a vida ela passa muito depressa. Agora, além de reconhecer o que a Bíblia ensina, que a vida é breve, nós também precisamos reconhecer uma outra verdade e declaração importante quando a gente quer ser seletivo no que vai investir. Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 15, a Bíblia diz: como saiu do ventre da sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Essa afirmação bíblica ela é repetida no Novo Testamento. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vemos exatamente a mesma declaração sendo feita. Né? Quando eu olho para essa afirmação da Escritura, da Palavra de Deus, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 7, a Bíblia simplesmente diz: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Né? O livro de Eclesiastes diz que você nem com roupa entrou, e você sem roupa sai. Né? Porque essa é a condição e a realidade. Ou seja, tudo aquilo que de material você pode ter ou desfrutar, ele não te acompanha. Essa é a razão pela qual normalmente você não vê um caminhão de mudança acompanhando um cortejo fúnebre. Embora na antiguidade os faraós
fizeram isso, enchiam as suas tumbas, né, que continuam até hoje sendo descobertas, todo tesouro está lá. Eles não fizeram uso de nada disso depois que morreram. Agora, sabe o que é curioso? A Escritura nos mostra que eu e você podemos levar uma única coisa dessa vida. E essa única coisa que eu e você podemos levar, diz o livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Você pode repetir isso comigo? Diga, as suas obras os acompanham. Nós não vamos levar nenhum dinheiro, nós não vamos levar nenhum bem, nós não vamos levar absolutamente nada dessa terra, a não ser uma única coisa. A Bíblia diz, o que fazemos, nossas obras nos acompanham. Nos acompanham para onde? Para um lugar onde compareceremos depois da morte. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte, haverá prestação de contas, haverá julgamento. E no julgamento, o que será levado em conta e tratado, diz respeito às nossas obras. Quando eu e você começamos a entender o que é mais importante, né? Quando eu e você começamos a compreender essas coisas, aí o nosso foco começa a ajustar melhor naquilo que é eterno. O Senhor Jesus diz em João, no capítulo 6, no verso 27, trabalhem, não pela comida que se estraga, que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Hoje em dia a gente pensa no trabalho não só como meio de sobrevivência, mas de ampliar o conforto. Na antiguidade, eles pensavam em essência na sobrevivência. Mesmo o homem rico que falou, vou encher os celeiros, ele diz, vou parar de trabalhar, vou curtir a vida, porque eu tenho sustento para muitos anos. Hoje em dia, a nossa vida é relativamente mais fácil. Você imagina a época onde o camarada acordava e não tinha nenhum mercadinho, nenhuma loja de conveniência. Ele normalmente tinha que comer daquilo que plantava ou tinha que caçar alguma coisa. As comidas não eram preparadas rápidas como hoje, né? Você joga um miojo, 3 minutos no fogo, está cozido. Não tinha isso. Você vai ver situações desde o Velho Testamento até o Novo, né? A Bíblia diz em Atos 10 que Pedro estava com fome. O povo disse, nós vamos preparar a comida para você. Ele diz, vou no telhado orar. A comida não saía rápido, gente. Eles normalmente iam matar o bicho, limpar o bicho, né? Salgar o bicho, assar o bicho. O negócio não era assim tão rápido. E muitas vezes a pessoa trabalhava o dia inteiro para ter o que comer no próximo dia. Enquanto ela garantiu a comida do próximo dia, no próximo dia ela tinha que caçar de novo para garantir a do outro dia. Hoje nós ainda pensamos num pouquinho mais, quando falamos de uma produtividade que pode dar um pouco de conforto, mas Jesus está dizendo, não trabalhem pela comida que perece. Trabalhem por aquela que permanece para a vida eterna. Eu vejo hoje em dia uns crentes pagando uma fortuna para uns coaches. E não estou falando contra isso. Priorize e organize a sua vida, mesmo que isso custe algum investimento. O que eu não entendo é uns camaradas pagar tão caro para uns coaches, que às vezes até besteira falam, e não ouvir o conselho que Jesus, que para rebaixá-lo, a gente poderia chamá-lo de o maior de todos os coaches. Mas essas pessoas pagam para ouvir alguém aqui e não ouvem o que Jesus do lado de cá está falando de graça. Ele diz, não trabalhe pela comida que perece. Trabalhe pela que permanece para a vida eterna. Se eu e você não definirmos o que é mais importante, nossa vida vai seguir sem rumo ou vai seguir o rumo errado. A segunda coisa que eu entendo é que mesmo quando você entende, compreende isso, você precisa entender que a vida terrena está cheia de distrações. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus fala de uma característica da vida cristã que não é tão popular. O verso 34 de Marcos 8 diz, então convocando a multidão, e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De novo, a ideia de que se você quer viver por algo maior, tem que sacrificar algo menor. Ele disse, você quer vir após mim? Você quer ser meu discípulo? Deixa eu te dizer, é do meu jeito, não é do seu. São os meus valores, não são os seus. São as minhas regras, não são as suas. Depois de dizer isso, nosso Senhor continua e diz, dito isso, pois quem quiser salvar
a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que daria uma pessoa em troca da sua alma? Jesus, obviamente, aqui está destacando valores. E disse: você quer ser meu discípulo? Deixa eu dizer o preço, tem que tomar a cruz. O que é tomar a cruz? As pessoas confundem isso. Um dia um rapaz me apresentou a sogra, falou: pastor, deixa eu te apresentar a minha cruz. Eu fiquei sem entender, eu falei: como é que é? Ele falou: minha sogra. Eu olhei e falei: é uma santa mulher de Deus. Ouvi esse desaforo e não retribuí. Né? Mas o que eu e você precisamos entender é que cruz, diferente do que muitas vezes a gente usa, não é problema ou dificuldade. Quando Jesus foi sentenciado à morte por crucificação, que era uma das formas de execução mais comuns do Império Romano, ele foi obrigado a carregar sua cruz até o lugar da crucificação. Isso era uma confissão e uma admissão pública para todo mundo que o assistia carregando a cruz. Eu fui sentenciado à morte. Sou um condenado à morte. Jesus está dizendo: quer ser meu discípulo? Pega a sua cruz e assuma diante do mundo inteiro que você vai ter que morrer para você. Você não tem mais o direito de viver para você, se quiser ser meu discípulo. Em outras palavras, ele está dizendo: assuma a sentença de morte. Mas aí ele diz assim no verso 35, quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, esse a salvará. Às vezes eu li uns textos que não entendia, pensava: Deus, Senhor, é do contra. O que se humilhar vai ser exaltado, o que exaltar vai ser humilhado. Parece que o Senhor quer sempre ir na contramão. O cara tentou salvar, perde. Tentou perder, salva. Na verdade, o que eu e você precisamos entender é que Jesus acabou de anunciar: você vai morrer para si. Aí diz assim: quem quiser salvar a sua vida, e salvar a sua vida é escapar da cruz. Aí vai perder. É aí que vai dar ruim. A perda não é a cruz. A perda é você fugir da cruz. Mas aí depois ele diz: mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, acertar a cruz, morte para si mesmo, esse a salvará. Ele não está falando nem da salvação eterna, mera e simplesmente. Ele está falando de, muitas vezes, pessoas que querem se poupar da privação em nome de vamos divertir, elas viverão as maiores perdas. Gente que aceita a perda, vamos nos privar do que é necessário, viverão os maiores deleites. Quem está entendendo, diga amém. Aí depois ele pergunta: de que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Mas a verdade é que, ainda que se as pessoas fossem pensar de forma fria, não negociariam a alma. Normalmente não é assim que elas pensam. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba sendo levado e distraído por aquilo que é terreno. A pregação contemporânea do Evangelho tem focado demais aquilo que é terreno. Gente, de coração, eu não estou aqui dizendo que Deus não quer trazer bênçãos que envolvam questões materiais e terrenas. Mas quando o Evangelho parece reduzir só a isso, aí nós temos algo muito errado. Porque em 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então não estou aqui dizendo que ele não pode abençoar sua casa, constituir família, como fez com as parteiras do Egito, que ele não pode te fazer prosperar e derramar inúmeras bênçãos materiais. Mas se o Evangelho for só isso, nós o empobrecemos demais. Ele é muito mais do que isso. E, na verdade, o grande foco não é naquilo que é terreno, é naquilo que é eterno. E muitas vezes nós não percebemos o quanto a gente pode, ao longo do caminho, ser distraído por um foco errado. A pergunta que eu e você precisamos fazer: o Evangelho proporciona só lucro? Ou ele também traz perdas? Se você olhar principalmente a perspectiva natural, terrena, temporária, ele não vem oferecendo apenas ganho, ele vem oferecendo perda. Na eternidade, esqueça as perdas. Ele nos oferece só ganho. Mas agora, muitas vezes eu e você vamos ter que sacrificar algo menor por causa daquilo que é maior. Muitas vezes eu e você vamos ter que sacrificar coisas que nem necessariamente são pecado, mas poderiam nos desviar do propósito. Então, quando Paulo diz em Filipenses 3, versículos 7 e 8, que ele considerava como perda todas as coisas por causa de Cristo, ele mostra que nesse relacionamento, quando Cristo se torna o objeto maior da minha e da sua obsessão, da minha e da sua fascinação, aquele grande alvo, aquele grande propósito a ser perseguido,
Em algum momento nós vamos ter que escolher para algumas coisas e dizer, prefiro te perder do que perder ele. Ele diz, eu prefiro perder essas coisas para que eu possa ganhar a Cristo. Nem sempre significa que algumas coisas são necessariamente erradas, mas algumas vezes elas podem simplesmente nos roubar do plano e do propósito. O próprio Jesus teve que lidar com isso. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, ele diz, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando de uma vida que nasce da morte. Mas a verdade é que se você olhar o contexto, Jesus está falando dele. O versículo 20 começa dizendo assim, ora, entre os que foram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. A Bíblia não diz quem eram esses gregos, só diz alguns gregos. O verso 21 diz, esses se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. O povo se espremia para tocar em Jesus. A multidão se aglomerava, todo mundo queria, mas de alguma forma, o pedido dessa turma feita a Filipe passa por um filtro. Verso 22 diz, Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe juntos, entrem em acordo, comunicaram a Jesus. Quem eram esses gregos que conseguiram tão rápido acesso a Jesus? A Bíblia não é clara. Mas a lógica me faz pensar que não se tratava de gente qualquer. Agora vamos pensar no seguinte. A Grécia ainda era, nesses dias, apesar do Império Romano ter se tornado um império de proporções mundiais, depois da morte de Alexandre o Grande, ela ainda era aquela que cultivava o pensamento dominante. Havia se promovido por todo o mundo o helenismo, a cultura grega, não apenas a língua, né? O Novo Testamento foi escrito no grego mesmo nos dias do Império Romano, mas toda a filosofia. A Grécia era o palco do pensamento do mundo. De alguma forma, eu acredito que a fama de Jesus como ensinador chega lá. E esses gregos vêm fazer uma proposta. A Grécia quer ouvir Jesus. O texto diz assim, quando eles comunicaram isso a Jesus, é o momento que Jesus responde, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu acho que, se eu sou um dos dois, eu penso, nós vamos para a Grécia com o mestre. Agora nós vamos brilhar. Mas quando Jesus fala de ser glorificado, ele está falando de outra coisa. É nesse momento que ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quando Jesus entra no mundo, a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. Mas Jesus não veio para permanecer Filho único. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que ao entrar nos céus, ele entra dizendo, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. A Bíblia diz que o plano é que ele se tornasse o primogênito de muitos irmãos. Mas ele disse, se eu não morrer, não há multiplicação de filhos de Deus na terra. Sabe o que ele está dizendo? A Grécia pode ser atrativa para mim, na perspectiva humana e egoísta, mas não serve ao plano e ao propósito de Deus. Isso não é promoção genuína, isso é distração. É nessa sequência que Jesus diz, quem ama a sua vida, perderá. PDA. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. Agora ele já está dizendo, eu não vou para a Grécia, e vocês também não vão. Vocês vão ficar comigo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E Jesus diz, agora minha alma está angustiada. E o que direi, Pai, salva-me dessa hora? Não foi, pois, precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão, uma voz audível. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Ele diz, essa voz está sustentando o meu propósito, o meu alinhamento, para que eu não saia do trilho. Vocês é que serão beneficiados pela minha obediência. Quando nós falamos de distrações, gente, não é apenas você perder o alvo em relação ao pecado. Muitas vezes coisas que podem ter cara de aparentemente boas podem concorrer com a visão de um propósito que Deus estabelece no nosso coração. O que vai nos ajudar a não se perder no processo? Se eu e você mantivermos o foco. Se você estivermos de olho para o lugar onde estamos indo. E acredito que eu e você precisamos enxergar sempre
a recompensa. Quando Jesus diz no versículo 25, quem ama a sua vida perde, mas o que odeia, ou aborrece sua vida nesse mundo, vai preservá-la para a vida eterna. O tempo todo ele está falando para mim e para você. Você pode fazer uma escolha de buscar gratificações temporárias ou de buscar recompensas eternas. Se eu e você escolhemos viver por algo maior, não é apenas o quão nobre é a nossa escolha, mas o algo maior também é algo maior, inclusive em termos de recompensa, inclusive em termos de gratificação, inclusive em termos de retorno do investimento. E eu e você precisamos aprender a colocar os nossos olhos na recompensa. Quem está entendendo, diga amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 10 e 11, Paulo diz assim, porque é necessário que todos nós é cada um sem exceção, nenhum de nós vai escapar disso. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Lembra de Apocalipse 14, 13, que as nossas obras nos acompanham? Para onde elas nos acompanham? Para o tribunal. Se forem boas obras que merecem recompensa, a recompensa nos acompanhará por toda a eternidade. Mas se tiver algum tipo de julgamento, ele também vai permanecer conosco por toda a eternidade. Nós não podemos achar que isso é um assunto sem importância. Em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 1 e 2, a Bíblia fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, daquelas bases, do alicerce. Lá, o escritor destaca 6 coisas: o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, a doutrina de batismos, imposição de mãos. Aí ele fala da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quando você olha para essas duas, que têm o caráter final, nós não podemos negar que se o juízo eterno é colocado no rudimento da doutrina de Cristo, é algo que nós temos que tratar como essencial, como básico. Haverá retribuição e recompensa. E nossas escolhas na vida terrena deveriam ser norteadas pela percepção das recompensas eternas. Vou repetir isso mais uma vez. Nossas escolhas na vida terrena deveriam ser norteadas pela percepção da recompensa eterna. Dá uma olhadinha comigo em Hebreus, no capítulo 11, versículo 35. Ele começa falando até o versículo 32 dos heróis da fé. No início do verso 32, ele diz, me faltará tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, dos profetas, porque até então ele relacionou muitos atos de fé de muitos homens de Deus no Antigo Testamento. No 33 ele diz, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, aqui entende-se que está falando de Daniel, extinguiram a violência do fogo, seus amigos, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. No 35 ele diz, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui foi gente que foi livre pela fé. Livre da boca do leão, livre do fogo, livre do inimigo, a fé os livrou. Mas agora ele muda o tom e diz, alguns foram torturados. Não porque a fé não funcionaria para livrá-los. Ele diz assim, não aceitando o seu livramento, para obterem superior ressurreição. Alguns fizeram uma escolha, eu posso, como Daniel, crer e escapar da boca do leão. Eu posso, como os amigos de Daniel, crer e apagar a força do fogo. Eu posso, como outros, crer e ter o livramento do inimigo. Mas e se eu quiser não usar a fé para livramento? E se eu preferir sofrer? Pastor, por que alguém faria essa escolha estúpida? Estúpida se você pensar só no momento. A Bíblia diz que eles estavam de olho numa superior ressurreição. Então, nos rudimentos da doutrina de Cristo, a Bíblia fala da ressurreição dos mortos, depois do juízo eterno. O que se segue à morte, no tempo do fim, será a ressurreição. O que se segue aos dois é a recompensa e o juízo. Quando eu e você começamos a entender o que a Bíblia ensina sobre isso, em 1 Coríntios, no capítulo 15, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala que há uma distinção, quando ele está falando do corpo ressuscitado, ele diz no verso 40,
Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas. E diz até entre estrela e estrela, a diferença de glória. E diz, no mesmo padrão de corpo, vai ter diferença de glória. Quando chegar a ressurreição, nem todos ressuscitam com o mesmo nível de glória. Entenda, absorva e assimile essa verdade. O céu não tem regime socialista. Ele é igualitário no sentido de salvação, do valor que cada um tem, não de retribuições. Nós colhemos aquilo que plantamos. Isso é determinado por Deus, esse é o padrão de justiça divina. Cada um será recompensado de acordo com aquilo que fez, com o nível da sua doação, com o nível da sua entrega. Esses camaradas estão diante da morte e diz, a gente pode crer e ser livre, mas a gente pode escolher não crer, mirando uma superior ressurreição. E Deus diz, pode. Ele diz, então nós escolhemos morrer. Por quê? Essas pessoas entendem que há algo muito maior do que essa vida terrena de curta duração. Quando Estevão está diante daquele momento onde vai ser apedrejado, ele não faz nenhuma oração por livramento. Ele apenas ora e diz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vou aceitar esse apedrejamento, eu nem vou orar por livramento. Mas a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo, seus olhos se abrem. E a Bíblia diz que ele vê Jesus em pé, à direita do trono de Deus. Eu não sei você, eu fico enlouquecido, quase surtado com esse texto. Porque em toda a Escritura a Bíblia fala de Jesus sentado à direita de Deus. Era um conceito cultural que eles entendiam. Quem tinha autoridade ficava sentado. Quem ficava em pé era o plebeu que estava na frente de quem tinha autoridade. Quando a Bíblia fala de Jesus em pé, para mim é uma das maiores honrarias que Estevão podia receber. Para mim ele está dizendo, um cara como você, que valoriza o que é eterno, que me honra até o fim, até o último suspiro. Eu me levanto do trono para receber com honra aqui no céu. E se existe algo que deveria nortear a minha e a sua vida, é essa disposição que nasce de um entendimento de viver por algo maior. Como eu falei antes, eu não sou uma pessoa, eu não me considero desprovido de ambição. Minha ambição é outra. Eu decidi que eu queria ter algo que durasse por toda a eternidade. Paulo diz em 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo diz antes que o fundamento é Cristo, isso não pode ser mudado. Mas ele diz, depois que Cristo entrou, o que vai ser construído em cima do alicerce, do fundamento, cada um veja bem como é que vai construir. Ele diz assim, verso 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, aqui está falando não só de um edifício valioso, mas de coisas resistentes ao fogo. Aí ele continua a lista e diz, madeira, feno, palha. Aqui ele não está falando só de um edifício, de um tipo de casa ou moradia que não tem tanta honra, mas ele está falando de coisas que não resistem ao fogo. Ele termina dizendo assim, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, que é Cristo, permanecer, esse receberá recompensa. Outras traduções dizem galardão, que é a mesma coisa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo? A Bíblia faz uma diferença entre salvação e galardão. Se o que eu e você construímos para a eternidade não resiste ao fogo, você entra salvo, mas sem galardão. Como dizia um amigo meu, salvo, mas sapecado pelo fogo. Ele diz, mas se o que você edificou, se você se empenhou, se esmerou, e sobreviver ao fogo, e fogo na Bíblia tem essa ideia de juízo, Deus está dizendo, então você vai ter galardão. Gente, eu não sei qual é o sistema de recompensa eterna. Mas algumas coisas me deixam muito, mas muito seguros. Em primeiro lugar, Deus é justo e qualquer que seja o seu sistema de recompensas, não será jamais injusto. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras. Então isso é uma garantia. Segundo, ele além de justo, é generoso e criativo.
Eu fico imaginando se ele caprichou tanto nesse mundo, onde a gente gastaria tão pouco tempo, o que é que não nos aguarda, onde eu e você vamos passar a eternidade. Mas algumas escolhas têm que ser feitas, e elas derivam de um entendimento correto no que é que eu e você vamos investir. Eu muitas vezes dizia, desde garoto, que eu descobri que algumas coisas, elas não são experimentadas por qualquer um, ou são desfrutadas por milionários ou por missionários. Quando eu descobri que essa outra categoria também conseguia, ao longo do caminho, não juntar nada para si, mas muitas vezes desfrutar de coisas especiais, falei para Deus, estou no time de cá. Mas um dia ele falou para mim, e se você não tivesse essas coisas? Eu falei, no início eu não entrava. Agora que eu entendi a alegria que elas proporcionam, né? O investimento eterno que isso é. Falei, eu também fico do lado de cá. E depois de mais de 30 anos de ministério, onde durante boa parte do tempo eu vi muita gente me chamar de tolo. Dizer, você não está pensando em você não está pensando na sua família, você não está pensando no seu futuro. Eu só dizia, anote uma coisa, que daqui a uns anos a gente conversa. Deus não é injusto. E se o dia que eu terminar minha vida não tiver um centavo no bolso, não tiver onde nem cair morto, falei, o problema também não é meu, é de vocês que vão ter que me enterrar. Eu falei, o que importa é aquilo que nós vamos desfrutar por toda uma eternidade. Hoje, se eu olho para trás, percebo algumas das boas escolhas que eu fiz, orientado por gente que conhecia o Senhor e a palavra, e obviamente isso foi se consolidando ao longo do tempo, né? À medida que eu mesmo consegui enxergar e entender essas verdades nas Escrituras, eu acredito que isso se deriva de um entendimento que me levou a uma decisão. Eu quero viver por algo maior. Agora, os grandes heróis de Deus não são encontrados só nas páginas da Bíblia, em épocas milenares, muito longe e distante dos nossos dias. O avivamento morável, poucos séculos atrás, nos mostrou que é possível um grupo de pessoas se voltar para Deus de uma forma única e singular. Eles tiveram uma reunião de oração que durou mais de 100 anos, ininterruptamente funcionando. Desse despertamento, pela presença, paixão por Deus e pelos seus valores, um dos maiores movimentos missionários da era moderna da igreja se despertaram. Esses camaradas saíram levando o evangelho por todo o mundo. Agora, conta-se a história de dois deles que vieram para a região, para as ilhas da América Central, e souberam e tiveram a notícia que o dono da ilha tinha milhares de escravos trabalhando e que não havia cristãos nem igrejas entre eles. Eles escrevem cartas pedindo permissão para poder entrar a pregar o evangelho. E o dono nega. E diz, ninguém tem permissão de entrar aqui, a não ser que entre como escravos. Ele escreve uma outra carta. E eles oferecem vender a sua liberdade para entrar como escravos na ilha. E eles precisavam vender a liberdade para ter o dinheiro da passagem. A história acabou não se concretizando dessa forma por questões legais. Na época, eles não eram negros, não se encaixavam no padrão da escravatura, mas eles não sabiam que o processo final seria legalmente derrubado. Eles se dispõem a irem até o fim. No dia que entram no barco, estão para se despedir, aquele momento de choradeira de famílias, amigos e parentes, porque não há viagem com retorno. Eles nunca mais seriam vistos por ninguém. Era uma despedida permanente. Esses dois gritam do barco uma frase que acabou se tornando o lema, o grito de guerra do movimento morável. O grito deles foi que através de nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Isaías 53 fala sobre Jesus e diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Todo investimento, toda abnegação, todo o sofrimento dele por mim e por você é recompensado quando eu e você decidimos servi-lo, mas também é recompensado quando eu e você entendemos o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. Ele diz, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele diz, e os que agora vivem, não devem mais viver para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora tente imaginar hoje,
Se 50 milhões de evangélicos no Brasil, que é a estimativa mínima do que se acredita que somos, resolvesse viver o evangelho nesse nível de doação, um exército de pelo menos 1/4 da nação, comprometido com Cristo até o tutano, dizendo, nós vamos viver em função de algo maior, a igreja não estaria caminhando de forma tão lenta. Mas eu acredito que isso não é um sonho distante, não é utopia, nem algo impossível. Eu acredito que um sopro de avivamento ainda vai varrer a nação brasileira e que nós poderemos corresponder com Deus de uma forma diferente. Mas sabe, não se trata de mero e simplesmente você ser egoísta. Então deixa eu escolher o que no final é melhor para mim. Na verdade, a disposição de Deus recompensá-lo é porque você aceitou o que é melhor para ele, o que será melhor para muitas outras pessoas. E ele diz, para não ser injusto, eu deixo isso bom para você também. Mas se você entendemos o nível de doação de Cristo, mesmo se ele falasse, estou recrutando voluntários, sem nenhuma recompensa, só em nome do que eu já fiz por você, eu acho que isso já deveria ser suficiente para você dizer, conta comigo, eu quero te levar a sério. Sabe, eu acredito que o crente que sai, vira as costas para os prazeres do mundo, mas não entra para mergulhar em Deus de verdade, ele acaba ficando num lugar muito sem graça. Está certo que ele deixou as coisas que custarão a morte eterna, mas ainda que naturais, tinha algum tipo de gratificação e diversão. Mas quando eu e você vivemos uma vidinha religiosa, sem vergonha, eu não acredito que isso seja o grande motivo da troca. Precisa haver algo que norteie a minha e a sua vida para mergulhar nesse negócio de cabeça. Para dizer, eu vou entrar com tudo, eu vou sem reserva, eu vou dar tudo de mim. Outro dia alguém falou, pastor, parece que o que vocês incitam é um certo fanatismo. Não, fanatismo é pouco porque a gente quer. Fanatismo as pessoas fazem sem ter Cristo. O nosso é um outro nível de loucura. Tem que ser mais do que isso. Porque, nas palavras do próprio Jesus, essa é a natureza do Evangelho. Eu e você fomos chamados para viver por algo maior. E para isso nós vamos ter que escolher morrer para algumas coisas menores. Você recebe essa palavra hoje? Feche seus olhos, onde você está, sentado mesmo. Espírito Santo, nós precisamos da sua ajuda. Eu tentei da melhor forma possível, debaixo da tua liderança e direção, compartilhar aquilo que tem norteado a minha vida por tantas décadas. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, e um discurso que sequer será útil. Mas eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu sei que nesse grupo existem tantos deles que têm recebido do Senhor alguns chamados específicos. Outros que ainda compreenderão isso ao longo da jornada e do caminho. Eu suplico em nome de Jesus. Não nos deixe distrair ao longo do caminho. Não nos permita perder a percepção da eternidade. Não nos permita, ó Deus, ser enganados a ponto de buscar gratificação apenas naquilo que é terreno, passageiro e momentâneo. Nós queremos viver por algo maior. E nessa escolha estar disposto a sacrificar aquilo que é menor. Nós queremos ajustar o foco na recompensa. Que antes de qualquer outro tipo de entendimento que possamos ter desse galardão, começa com o teu sorriso naquela porta de entrada. Dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Não há forma dessas verdades entrarem em nós, a não ser por revelação.
Que o pensamento dominante desse mundo que é tão egoísta, Senhor, não nos domine. Mas que o Espírito de Cristo nos influencie. Como está escrito, que age em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que subsistindo em forma de Deus, não teve o ser igual a Deus como algo ao qual deveria se prender, mas esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a forma humana e como homem foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Nós clamamos por esse sentimento que nos leva à mesma disposição de escolhas, de esvaziamento, mas que também um dia determina um outro nível de recompensa. E é por isso que a tua palavra diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo o joelho de toda criatura nos céus, na terra, debaixo da terra. Queremos viver tanto o sentimento de Cristo, que nos leva à disposição de entrega, como também as recompensas eternas. Essa vida é tão curta, Senhor, mas é a oportunidade que temos de entesourar para a vida eterna, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui, mas sim ser rico para com Deus. E a riqueza para com Deus não é apenas a escolha de rendição. Ela começa com isso, mas envolve entesourar para a vida eterna. Nós queremos ser úteis ao Senhor. Queremos fazer diferença na nossa geração. Queremos viver o Evangelho de verdade, de forma completa e intensa. E nessa noite, Senhor, queremos, por um lado, nos arrepender de muitas vezes ter um foco tão egoísta, buscando um tipo de recompensa, de prazer e de deleite que nem se compara com aquele que o Senhor propôs. Abre os nossos olhos. Só o Senhor pode nos levar a esse lugar de entendimento e compreensão. Isso sim norteará nossas escolhas. Queremos escolher com sabedoria e semear para a eternidade, investir para a eternidade. Se ao longo do caminho o Senhor nos permitir de alguma forma desfrutar ao longo dessas escolhas de recompensas terrenas, que elas venham, mas não dependemos delas, Senhor. Queremos trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a eternidade. Sopra sobre nós. Não apenas aqui e agora, mas a partir de agora. Que venham dias de despertamento. Que venham dias de uma ação poderosa do Teu Espírito Santo no nosso íntimo, nos fazendo repensar o curso da nossa vida. Antes que chegue aquela fase de arrependimento tão comum a todos na velhice. Razão pela qual a tua própria palavra nos adverte no livro de Eclesiastes. Lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. O Senhor tem nos dado uma oportunidade que muitos não tiveram de começar cedo, de planejar a devoção de uma vida inteira ao Senhor. Nós não queremos desperdiçar isso. Mas por outro lado sabemos que, como diz 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende as coisas do Espírito e para ele são loucura. É por isso que nós estamos clamando por discernimento espiritual. Ilumina os olhos do nosso entendimento, abra nossa mente e o nosso coração. Permita-nos acessar um nível de compreensão dessas verdades como nunca antes. Mesmo aqueles de nós que já alcançamos parte disso,
Nós queremos entender numa nova medida, dispostos a sacrificar e te oferecer qualquer coisa, Senhor. Qualquer coisa. Nós oramos em nome de Jesus. E quando chegar os dias da nossa velhice, ou mesmo depois da nossa partida, e aqueles que se lembram de nós forem se referir a nós, Senhor, que possam dizer, viveram por algo maior. Escolheram ser tão nobres, que entraram na classificação de Hebreus 11, homens dos quais esse mundo não era digno. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória do teu nome mesmo. Fale com Deus um instante. Talvez seja uma boa hora de pensar e repensar o curso da sua vida. Suas decisões, suas metas. Talvez seja a hora de fazer alguma entrega específica a Deus. Ou mesmo de clamar para que Ele traga a direção daquilo que Ele tem para a sua própria vida. De modo que você possa se ajustar e se alinhar. Mas acredito que mesmo antes de saber o caminho que nós vamos trilhar, nós podemos ver como Lutero, o grande reformador. Posso não conhecer os caminhos pelo qual Ele me conduz, mas conheço bem o meu guia. Ele é digno de confiança, a ponto de você poder se entregar mesmo antes de saber o caminho. E dizer, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar o destino e o curso da minha vida nas tuas mãos e ao cumprimento do teu propósito. Eu vou escolher viver como Paulo, dizendo, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira de testemunhar o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Cumprir o ministério.